pessoal, hoje a gente vai começar falando da relação entre o sujeito e o objeto na filosofia de Gilles Deleuze. Claro que Deleuze já está no século XX, pegando aí a filosofia contemporânea e trabalhando temas que, para muitos, ainda é de difícil compreensão, para quem não é da área de filosofia, ou para quem estuda filosofia de uma determinada maneira, pode ser que sinta dificuldade quando a gente trabalha esses temas. Mas a nossa aula aqui, ela é para pensar e também para tentar esclarecer alguns pontos. Pode ser que a gente consiga, pode ser que a gente não consiga, mas a gente se propõe a fazer. Então a gente vai focar num único ponto de um capítulo desse livro, que é uma tese de doutorado do filósofo francês Gilles Deleuze. O livro é Diferença e Repetição. Subtítulo: As Três Sínteses do Tempo. Então essa primeira aula aqui, a gente vai focar naquilo que o Deleuze está considerando como primeira síntese do tempo. Então será a primeira de 3 aulas que a gente vai postando aí ao longo da semana sobre as sínteses do tempo em Gilles Deleuze, a partir simplesmente desse livro, Diferença e Repetição. Tá? Pode ser que a gente traga novidades de outras obras, sim, a gente faz algumas leituras paralelas com esse livro, até para a gente poder trazer um entendimento maior do que aquilo que o Deleuze está falando en passant no seu livro. Ok? Bom, a gente já tratou do tema do sujeito e objeto em outras aulas, beleza? Mas a gente vai retomar aqui, até porque tem gente começando agora. Então, se você está chegando agora, se você está cru aqui nas nossas aulas, eu recomendo que você curta o nosso canal, acione o sininho aí, e não deixa de assistir às nossas aulas anteriores, porque todas essas aulas são complementações umas das outras, tá? Mesmo que a gente faça aqui algumas digressões, aqui a gente retome alguns pontos, mas é possível que, se você assistir às nossas aulas anteriores, a gente garante que, ao chegar aqui, você vai ter mais conceitos do que você teria se você ficasse somente nessa videoaula, beleza? Bom, então a gente já trabalhou com essa relação sujeito-objeto. Esses esquemas são esquemas propostos por mim, tá? Você precisa de se aprofundar mais. Você não pode ficar apenas com as aulas do YouTube, achando que as aulas do YouTube são completas. Muito pelo contrário. Aqui a gente faz uma coisa simples para poder encaixar numa quantidade de minutos, para que a aula fique viável para um tipo de plataforma como essa, que é o YouTube. O sujeito é aquele que tem o conhecimento e quer conhecer a realidade. Então isso que a gente está chamando de objeto é isso que a filosofia chama de realidade. A filosofia não usa muito a palavra realidade. Se a gente pegar filosofias antigas, ela tem um termo chamado ser, ou ela está dentro de um campo de conhecimento chamado ontologia. Toon, em grego, o ser, o todo, o cosmo, né? Essa máquina, como diz aí o professor Clóvis de Barros Filhos. Entrar no cateto, somar, diminuir e chegar e você erra! Vai ser burro na cadeia, velho! Essa máquina onde o homem está situado. E o sujeito aqui, ele é o sujeito do conhecimento, que conhece o todo. Então, a primeira questão aí que você precisa entender é que o sujeito ele não está separado do objeto. Tá? Então, o objeto é isso que nós estamos chamando de ser, ou de coisa, ou de objeto, ou de ser, ou de realidade, ou de natureza. Tá bem, pessoal? Eu deixei aqui 2 foras. Tá? O primeiro fora então a gente tem essa relação sujeito-objeto, né? Quando o sujeito conhece aquilo que está fora dele, esse mundo que a gente está vendo com os nossos 5 sentidos, vendo, tocando, cheirando, sentindo, de uma forma geral, esse universo ele é chamado de objetivo, porque está fora. Tá? E ele vai, isso seria a filosofia antiga, né, que vai ter esse processo, um processo de que aquilo que nós estamos vendo está fora de nós. Então, e o sujeito, ele é um mero complemento aqui, é apenas um ser que conhece a realidade, mas a realidade ela é toda independente do sujeito. Assim queriam os filósofos antigos, mais precisamente Platão, Aristóteles e seus continuadores, até chegar na modernidade, aonde o Descartes será a figura-chave para esse processo, de que a realidade fora de nós possa não ser praticamente fora de nós. Ou seja, ele vai colocar em dúvida, será que a realidade, isso tudo que está fora de nós, realmente está fora de nós? Né? Ou seja, realmente existe fora de nós ou é apenas um fruto da nossa subjetividade? Bom, vai, a partir do Descartes, aparecer aí o mundo subjetivo. Então o objeto ele vai passar para dentro
do sujeito. E aí a gente vai sair disso que a gente está chamando de realismo objetivo e vai entrar no idealismo, ou num realismo subjetivo, se a gente quisesse. Mas a gente não está aqui para ficar fazendo um esclarecimento da filosofia antiga e filosofia moderna. A gente está aqui para falar do fundamento, da fundação, das sínteses do tempo, baseado no filósofo francês Gilles Deleuze, a partir das nossas aulas, dos nossos encontros com um professor da UERJ chamado Cláudio Piano. Beleza? Então a gente teria, aqui, vou passar mais rápido, a gente tem um sujeito que conhece a realidade, tá? A realidade é chamada de objeto. A gente tem o sujeito com os seus 5 sentidos, com as suas percepções, né? Segundo Aristóteles, o conhecimento ele começa a partir do indivíduo. Para o Platão, o conhecimento era um conhecimento da metafísica, desse mundo racional acima da linha. Então Platão ele tinha uma divisão, tá? Então a divisão do Platão seria aqui, aonde os objetos acima da linha causaria nos objetos abaixo da linha limites, porque os objetos abaixo da linha, ou seja, os objetos sensíveis, os objetos que são conhecidos a partir da sensibilidade, dos 5 sentidos do sujeito, esses objetos não teriam limites, a menos que os objetos ideais, os objetos racionais acima da linha, ou seja, na nossa parte racional. Então o Platão aqui está dividindo o sujeito em 2 partes, uma sensível e a outra inteligível, e vai dizer que essa parte inteligível, ela contempla as essências, e essas essências não estariam nesse mundo, ou seja, embora seja fruto da razão, estaria numa posição superior à razão, ou numa posição anterior à razão. Então, estaria além da razão. Isso é o que a filosofia se habituou a chamar de metafísica. Então, os conhecimentos para Platão nascem desse campo metafísico e causam no corpo, no corpo físico, no corpo objetivo, limites, contornos e formas. Tá? O Aristóteles vai ser diferente, não vai ser muito diferente. Ele vai dizer que, embora o mundo começa pelos 5 sentidos, pelas percepções, né? E esses 5 sentidos, ele estaria aqui no sujeito. Então o sujeito está olhando para o objeto ele entra no sujeito, a partir dos 5 sentidos, da percepção, da memória, da imaginação. Então o Aristóteles vai fazer o seguinte: ele vai pegar aquilo que nos objetos, nos seres, né? Vou colocar objeto aqui para ficar mais fácil. O Aristóteles vai pegar aquilo que está no objeto, e essas partes que dão limite ao objeto, essas partes ficariam presas na memória, e a partir daí a razão entraria em contato com essas formas, ou, se você quiser, entraria em contato com aquilo que se repete no objeto, né? Com aquilo que é semelhante no objeto, e tiraria daí um conceito universal. Né? E esse conceito universal, o Aristóteles está chamando de forma, de generalidade, de universalidade, de conceitos. Tá? Eu estou explicando aqui de uma forma en passant, porque eu não estou dando aula sobre isso. Tá? Então é só para vocês entenderem. Então a relação entre sujeito e objeto é mais parecido entre Platão e Aristóteles. Né? O Platão, repetindo, embora você tenha o conhecimento sensível desse objeto, porque esse objeto aqui, tá, gente? Esse objeto aqui ele é sensível, mas esse objeto aqui ele imita os objetos que estão na linha metafísica, numa linha espiritual, numa linha divina, numa linha que o Platão vai chamar de essência. Então, esse objeto aqui, ele na verdade, para o Platão, estaria aqui. É aqui que Platão trabalha. Então, Platão não está preocupado com a intuição, com os primeiros processos entre o sujeito e a realidade, mas sim entre a razão e as essências. Né? É como se Platão falasse assim: o sujeito está em contato com a realidade, mas essa realidade está fora desse campo sensível, né? Seria uma coisa um pouco mais difícil. Tá? Mas não é muito diferente do que você vai encontrar lendo os oficiais livros de Platão, não. O Platão não vai ser muito didático nesse sentido. Então você requer que você tem que ler os pesquisadores de Platão, né, para encontrar aí essas referências. Okay? Faltou aqui falar do transcendental. Olha, o transcendental vai surgir na modernidade com o filósofo alemão Kant, Immanuel Kant. Então Kant, ao fazer a sua obra, ao escrever a sua obra Crítica da Razão Pura, ele vai ele vai escrever essa obra para fazer uma crítica ao conhecimento da transcendência, o conhecimento metafísico. A crítica do Kant é que a razão cria elementos superiores a ela mesma, e aí ele faz um questionamento: por que a razão cria elementos superiores a ela? Né? Com que finalidade? E por que a razão faz isso?
Então a gente começa a colocar a razão, o Kant não está mais preocupado em conhecer o todo, ou conhecer a realidade, mas simplesmente fazer um tribunal da própria razão, né? Porque a razão vai ser o próprio homem, a própria subjetividade. Da modernidade para cá já teremos aí 1800 anos de filosofia, já dá para questionar, não mais ficar preocupado com o conhecimento do todo, mas primeiramente como que nós damos conta desse todo. Qual é o processo racional, como funciona esse processo racional, que ao interpretar o todo, né, ao fazer semiótica do todo, cria um mundo fora desse e diz que esse mundo é o essencial, esse mundo anterior é o que é mais valorizado do que o mundo propriamente dito, que o Kant vai chamar de fenômeno. O Kant ali já está pós o conhecimento racional e o conhecimento empírico, porque o conhecimento empírico ele vai dar conta desse objeto puramente, né? E das experiências, dessa realidade que nasce, morre, que se movimenta. Então o empirismo ele vai dar valor ao nosso 5 sentidos, à nossa experiência, e vai dizer que isso aqui que nós estamos chamando de razão ou metafísica, na verdade é um distanciamento das nossas experiências. E praticamente o contrário seria os racionalistas, que vão dizer que a gente não tem como dar conta da realidade se ela se movimenta, se ela nasce e morre o tempo todo. Ora, se a gente quiser, os racionalistas dizendo, se nós quisermos ter um conhecimento profícuo, um conhecimento agradável, um conhecimento que vale a pena para o futuro, a gente tem que ter um conhecimento que seja universal. Então essa vai ser a briga, aonde o Kant vai entrar com seu criticismo kantiano. Você tem os fenômenos, você tem a intuição, você tem as primeiras experiências, os primeiros contatos com a realidade. Tá? Mas sem o processo racional, a gente não teria como fazer ciência, a gente não teria como prever o futuro, a gente não teria como fazer previsões, a gente não teria como dizer que esse conhecimento é válido, universal, para todos. Então, mais ou menos isso, tá, gente? Eu não estou aqui dando aula de Kant, só estou tentando fazer uma explicação rápida para vocês entenderem. Então, Kant, ele vai dizer que, além disso, além do conhecimento empírico, das experiências sensíveis, sensório-motoras, você teria um conhecimento racional. Mas, além desses dois conhecimentos, há ainda um conhecimento de condição de possibilidade desses dois campos. Ele vai chamar de transcendental. E ele vai elencar como transcendental o tempo e o espaço. O transcendental já apareceria lá em Platão, quando Platão vai fazer a sua epistemologia, ele vai dividir o mundo em dois, como os manuais de filosofia gostam de colocar, mas ele também vai dizer que há subdivisões nesses dois mundos, sensível e inteligível. Então há um mundo onde os objetos não aceitariam os limites da causalidade da razão. Seriam os fantasmas, seriam os objetos caóticos, os objetos da degradação, os objetos da destruição, que é esses objetos que nascem e morrem ininterruptamente, e isso que é a realidade. Ora, estamos chegando aí próximo da ciência convencional, aí, dessa ciência moderna. Aí. Então, o Platão já tinha conhecimento do caos. Lá no Timeu, né, e aí já é uma videoaula que a gente já postou aqui, o Timeu, o Platão quer o quê? Ele vai dizer que na construção do mundo, pelo demiurgo, você teria o caos e as formas inteligíveis. Então o caos vai ser submetido às formas inteligíveis. E vai desaparecer no primeiro dia, mas vai voltar aí com a sua víscera, né, no mundo perfeito, e vai causar o quê? Vai causar a destruição desse mundo, no campo social, as guerras, as violências, as tiranias, né? Isso seria o quê? Efeito desse campo que nós estamos chamando de transcendental, que Platão chamou de caos. Tá? Então esse transcendental já aparece nas filosofias. Tá? Os estoicos gregos, não os estoicos romanos, mas os estoicos gregos, Crisipo, Zenão, Cleantes, esses filósofos também, quando vão fazer a sua teoria estoicismo, eles vão dizer que tudo é corpo, mas ao lado desse corpo, e esse corpo são constituídos de potências, potência que um corpo que quer expandir, que quer aumentar a sua potência, então o corpo entra em contato com outro corpo, e essa fusão de um corpo com outro vai gerar um efeito. Esse efeito não será corpo, esse efeito será incorporal. Ora, esse incorporal só pode ser aprendido, segundo os estoicos, pelo pensamento. E esse pensamento, na verdade, teria que entrar em contato justamente com esses incorporais, porque esses incorporais, aqui explicando de forma bem rápida os estoicos, seria o sentido do corpo no mundo.
Então você tem um corpo que se expande encontrando com outro corpo, né? O seu coração entra em contato com o sangue, gera um efeito, e esses efeitos são chamados de incorporais. Esses incorporais também é isso que nós estamos chamando aqui de transcendental, e que o Platão no passado chamou de caos. O Deleuze se serve da seguinte tese do filósofo escocês David Hume. Então lá no seu livro Diferença e Repetição vai ter o primeiro capítulo chamado Diferença e o segundo capítulo chamado Repetição. A gente está no segundo capítulo, nas primeiras páginas do segundo capítulo, chamado de Repetição para si mesmo. Alguma coisa vai mudar. Então, a gente sabe aqui, a gente já deixou claro, que os objetos estão fora num determinado momento. Num determinado momento ele é objetivo. Num outro momento, esses objetos, né, que a gente está chamando de objeto, ele vai ser interiorizado pelo sujeito. E ao ser interiorizado pelo sujeito, ele vai ser chamado de idealismo, né? Idealismo ou de subjetivismo. Tá? A gente vai ter ainda esses campos passando paralelamente entre aqueles dois conhecimentos racionais e empíricos. Você ainda vai ter essas relações, né? Por exemplo, o filósofo George Berkeley, ele vai ser tão radical que ele vai dizer que não existe um mundo fora de nós. Ele vai eliminar completamente a objetividade, ou seja, a presença do objeto. Porque ele foi seguindo a linha de Descartes, Descartes colocou em dúvida, mas Descartes depois tenta dar uma solução. O Berkeley não. O Berkeley já vai dizer o quê? Que os objetos só existem na nossa imaginação, na nossa consciência. Ou seja, ele vai subjetivizar, tornar subjetivo mesmo, psicológico, a realidade. É o próprio Berkeley que vai ser o pai aí do pensamento que gerou o filme Matrix. Né? Que a realidade só existe dentro da Matrix. Estamos presos na Matrix. É isso. O Berkeley não diz Matrix, mas é como se ele tivesse dito, né? O filme Matrix exemplifica melhor o pensamento de Berkeley. Mas professor, existe ou não a realidade, o objeto fora de nós? O objeto fora de nós, ele existe, mas ele não tem toda essa formação que a filosofia antiga tratou de dar a esse objeto. Não, o objeto fora de nós, ele não é do jeito que nós o vemos. Porque aquilo que nós estamos vendo e chamando de objeto, na verdade, é fruto da nossa representação. Até aí, o Berkeley está certo. Mas há algo na realidade, há algo no objeto. A realidade, ela está nascendo e morrendo o tempo todo numa velocidade infinita. Então, o que teria, propriamente dito, nisso que a gente está chamando aqui de objeto? A gente teria velocidades, multiplicidades, abortagem de nascimento, né? Então os objetos estão nascendo e morrendo, e propriamente dito não são ainda objetos, são organismos, são moléculas, são elementos eletromagnéticos, fóton, luz, não é isso? Isso é que nós estamos chamando de realidade. Esse era o erro, esse foi o erro do Berkeley. O Berkeley não entendeu esse processo científico, ele radicalizou nesse sentido, ele excluiu a parte científica do objeto, né, a parte quântica do objeto, e ficou apenas na parte artística e estética do objeto. E por isso jogou a realidade para dentro da consciência e transformou essa realidade num idealismo. Né? Praticamente a mesma coisa que Platão está fazendo. Só que Platão de uma forma um pouco mais mística do que o George Berkeley. Né? Enfim, então é aí que Deleuze vai se situar. Bom, a repetição nada muda no objeto que se repete. Então Deleuze aqui, ele não fala de casinha, de árvore na realidade. Quando o Deleuze fala de... o que o Deleuze está pegando aqui do objeto são as repetições do objeto. Né? Então ele vai dizer, a repetição nada muda no objeto que se repete, mas muda alguma coisa no espírito que a contempla. Ou seja, o que agora o Deleuze nem está dando mais valor nem à subjetividade, hein, galera? Por quê? Porque até Kant, quando a gente chegou aí a falar de Kant, a gente ainda estava falando o quê? Na primazia do sujeito. Tá? Mesmo o sujeito ali já encontrando o transcendental. Tá? Aqui, ó, aqui já é o sujeito encontrando o transcendental. Tá? Mas o sujeito, o Platão, que era objetivista, encontrou um transcendental e chamou de caos. O Platão, se ele encontrou o caos, ele falou, isso aqui tem que ser eliminado. Isso aqui tem que ser eliminado imediatamente. É o que ele fez no Timeu. No Timeu, o que o demiurgo vai fazer? Vai submeter o caos às formas inteligíveis. Ou seja, o caos vai ser obrigado a imitar as formas inteligíveis. Então tudo aquilo que é transcendental para o Platão deve ser imitado, deve ser uma mímese, né, uma cópia da transcendência, da sua transcendência. Então Platão, ele não admitia o transcendental em si mesmo. Tá? O transcendental, se for aquilo que é em si mesmo para Platão, é as essências ideais num outro plano de vida. Tá, ok? Então aqui, o Deleuze,
já está numa posição aonde você tem o objeto? Tem, mas não é da forma que nós conhecemos. Você tem o sujeito? Sim, mas não é esse sujeito pronto que nós conhecemos, esse sujeito ativo que nós conhecemos. Muito pelo contrário, o Deleuze agora vai falar de sujeito passivo, de passividades, né? E de objeto, vai falar de objetos nas suas repetições, nos seus abortos, nos seus nascimentos e abortos ininterruptamente. É isso que o Deleuze vai falar, beleza? Então aqui você tem praticamente aquela mesma relação que a gente colocou aqui, mas agora você já tem outros nomes. Ele está dizendo ainda, usando o termo objeto que se repete. O Aristóteles vai também ter esse conhecimento, ele vai dizer que o objeto se repete, mas ao fazer isso ele vai tirar do objeto algo que é abstrato e vai jogar esse abstrato na lógica e vai criar a abstração lógica, mas a abstração lógica do Aristóteles, vocês sabem que é uma abstração matemática. Aqui não. Aqui, se há abstração, é uma abstração ontológica, é uma abstração no ser. A própria realidade é abstrata. Tá? Mas os matemáticos jogam a abstração na natureza. Sim, jogam a abstração na natureza, mas estão num campo metafísico, tá, gente? Ou um campo lógico, é a mesma coisa. Falar lógica e falar de metafísica é praticamente a mesma coisa. Não deveria ser, mas em algum momento, por exemplo, enquanto os matemáticos estão na metafísica trabalhando com a lógica, os teólogos estão conhecendo Deus pela lógica. Ou seja, se Deus povoou o campo da metafísica, para alguns, vão pegar aí São Tomás de Aquino, que só usava o quê? Que só usava a essência física e a essência lógica. O São Tomás de Aquino não usava a essência metafísica, como Platão usou. Usava apenas a essência física e a essência lógica. Praticamente, o São Tomás de Aquino, ele é um aristotélico tentando falar de Deus. Nossa Senhora! Olha a dificuldade. Tá vendo? Então, são essas as questões aí. Embaçado? Embaçado. Mas aqui é filosofia. Aqui não é aula de. Aqui não é palestrinha de coach para te motivar, não. Aqui é para te confundir. Se você quer motivação, vai assistir as palestras aí desses coaches que aparecem no YouTube, no TikTok. Essa galerinha aí que quer trabalhar com empreendedorismo. Essa galerinha aí que está pensando apenas no capitalismo do teu próprio ego. Não está pensando em vocês, não está pensando no seu pensamento. Aqui não. Aqui eu estou fazendo o seu pensamento se ampliar. Tá? Aqui eu não quero melhorar ninguém. Aqui não é aula de religião. Aqui é filosofia. E filosofia é assim. Como o rapaz disse há pouco, eu estava conversando com ele no Telegram, isso é profundo. E sim, isso é profundo, mas é beleza, é filosofia. A filosofia, a profundidade é algo natural. Não é algo nem para você bater palma, porque o tempo todo eu estou falando de coisas profundas aqui. Já estou há 33 minutos na profundidade e não estou afim de ser superficial nem um pouco. Tá, gente? Então vamos lá, vamos continuar. Tá? Vou ler de novo. A repetição nada muda no objeto que se repete, mas muda alguma coisa no espírito que contempla. Olha, aqui são os objetos repetindo. Então há um espírito que olha para esse objeto e contempla esse objeto. Tá? Então o que o Deleuze quer fazer? O Deleuze quer fazer uma nova cartografia dessa relação sujeito-objeto para mostrar o quê? Que essa relação sujeito-objeto sempre ficou a cargo da psicologia. A psicologia estava tomando conta desse processo. E o Deleuze não quer nada de psicológico aqui nesse conhecimento. Ele está falando apenas no sujeito que contrai e que contempla. Aqui, primeiramente, contempla. Há uma mudança no espírito. Então, na repetição dos objetos, os objetos nascem, morrem, nascem, morrem, nascem, morrem, não existe nenhuma mudança. Agora, o que intrigou o Deleuze é por que vai haver uma mudança no espírito? Por que o espírito sozinho produz essa mudança ao contemplar repetições? Repetições que nascem, morrem, nascem, morrem, nascem, morrem. Por que na hora que essas repetições são contempladas, elas são contempladas pelo espírito, o espírito provoca uma mudança, provoca uma diferença. Então aqui você está vendo já não mais o objeto na sua repetição, mas um objeto a partir de um espírito que contempla. Então aqui vai nascer o conceito de diferença ligado ao tempo, uma mudança no espírito, ocorreu uma mudança no espírito, ou uma potência no espírito, tá? Aqui ficou errado aqui, mas eu não vou mudar não, porque não interfere muito, tá? Então há uma potência no espírito que faz acontecer essa diferença, essa mudança. Bom, então vai começar agora a nascer a primeira síntese do tempo. Olha, síntese significa juntar aquilo que está separado. Então na natureza, no objeto, as coisas estão separadas. Então você tem tique, tique, nasce, morre, depois vem o tac, tac, nasce, morre, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. A, B, A, B, A, B, ininterruptamente. O espírito, ele contempla isso durante algum tempo, que ainda não temos tempo aqui. Bom, o espírito contempla, ele contempla tique, depois vai vir um tac. Mas antes do tac vir, ele antecipa o tac. Então olha a mudança aí acontecendo no espírito. Eu contemplo o tique morre. Mas quando ele morre no objeto, ele continua no espírito. Então vai nascer aqui uma questão chamada de duração, que é o nascimento do tempo. Não coloquei aqui, mas
Mais para frente isso vai aparecer nas nossas próximas aulas. Então, olha só, uma síntese significa juntar aquilo que está separado. Então, tic está separado do tac. Aqui não. Aqui no espírito, tic e tac fica junto. Só que um retraído, contraído, e o outro dilatado, o outro antecipado. Então, antes do tac aparecer o espírito, eu já antecipei. É isso que o Deleuze está chamando de diferença. Essa diferença, ou seja, é o futuro. Então, a partir do momento que eu contraio o passado, eu antecipo o futuro. O futuro é uma antecipação, que era para se tornar passado, né? Para ficar dois passados ali, o A e o B contraídos no espírito. Não. Mas a partir do momento, antes desse B aparecer, eu já o antecipei. Então, aí, eu estou criando o presente do tempo. Tá? Está nascendo a subjetividade primitiva espiritual. Então, ao mesmo tempo que eu estou contraindo essas repetições na natureza, eu estou me criando. Ora, a primeira síntese do tempo, como nós já dissemos, é o presente vivo. Então você vai ter aqui agora retenção e antecipação. Acabei de falar. Você retém tic e antecipa tac. Então se você ficar preso contemplando ali, um sujeito ativo é ouvindo, mas no sujeito espiritual é contemplando. Tá? Essa é a diferença. Então eu não estou ainda no sujeito pronto, eu estou no sujeito ainda em constituição, ainda em fase de contemplação. Ainda é um sujeito molecular, por isso que ele retém e antecipa. Ele não faz futuro e passado. Tá? Futuro e passado já é do sujeito psicológico, psico-orgânico, que ainda está em formação aqui. Por isso que é uma síntese passiva do tempo. É o presente. O presente, para essa nossa explicação aqui, para esse nosso conteúdo, é uma síntese passiva. Mas vai ter uma síntese ativa? Sim, a síntese ativa do tempo é essa que nós conhecemos, que é o presente aqui, que a gente chama, que a gente fez ontem a gente chama de passado, que a gente vai fazer amanhã a gente chama de futuro. Isso daí já é uma questão a partir do aprendizado, a partir do hábito. Não é isso que nós estamos falando, estamos à anterioridade. Lembra? Estamos no campo transcendental, criando uma nova relação sujeito-objeto. Porque a partir do momento, pessoal, que a gente descobre o transcendental, a gente tem que fazer novas cartografias de tudo, a gente tem que pensar tudo de novo. Porque agora a gente não vai mais pensar simplesmente a partir daquela divisão simplória do Platão, sensível e inteligível, ou de mente e corpo, ou de psicológico. A gente não pode mais pensar dessa forma. A gente tem que sair do psicológico. O psicológico tomou conta do Ocidente, tomou conta de toda a modernidade. Até Kant, quando vai fazer... o Kant vai criar o transcendental, da forma como ele criou, mas esse transcendental ainda está preso no psicológico. A gente tem que sair desse psicológico. O Deleuze quer pensar o transcendental fora das formas da consciência. O Deleuze quer pensar a diferença, não a diferença recalcada na psicologia, como quer os psicanalistas, os psicólogos. Não, o Deleuze quer pensar a diferença em si mesma, a ontologia da diferença. Tá? Já antecipando aí um pouquinho do pensamento do Deleuze, de Gilles Deleuze. Tá? Então, a gente só tem como explicar o filósofo Gilles Deleuze trazendo algumas pitadas de sal do seu pensamento. Então, a pitada de sal que eu escolhi aqui para o nosso tempero seria essa primeira síntese do tempo, o presente vivo. Então, como que surge o presente? A partir da retenção e da antecipação. Então, o próprio presente ele tem retenção, retém o tic e antecipa o tac. Tá? Então, automaticamente, o termo tic-tac no espírito é uma coisa só. Tic-tac no objeto, nas repetições, nasce e morre. Não tem nenhuma relação de causa e efeito, de contiguidade. Não tem nenhuma relação com nada. É apenas repetições. Tá? Então você tem aqui o instante A retido. E ele é retido aonde? Ele é retido no espírito. Mas o que a gente está chamando de espírito aqui? A imaginação. Então a imaginação é uma fonte poderosa de retenção. Retenção de repetição. A imaginação vai ajudar a criar uma novidade nessa síntese passiva do espírito, do presente. A imaginação vai criar a síntese. É a imaginação que junta e separa, que junta coisas que estavam separadas. É a imaginação que faz parte dessa contemplação, não da contemplação, mas da contração. Na hora que há a contemplação, essa contemplação está se dando na imaginação. Ou seja, é uma retenção de imagens, tá, gente? E aí vai surgir essa síntese. E é por isso que eu coloquei aqui a imaginação aqui, a síntese e ainda o processo da imaginação. Quando apareceu o B, antes dele aparecer na natureza, eu já antecipei o B ali. Por quê? Pelo processo da contemplação. Então é na contemplação que vai surgir, a gente podia chamar de ideia, mas não é a ideia. É na própria contemplação que vai surgir o futuro. O futuro é uma contemplação. Mas quem está contemplando? A imaginação molecular. É uma imaginação do espírito ainda. A gente nem tem sujeito aqui. A vida nem se deu ainda. A vida humana ainda nem se formou ainda. A gente está antes. A gente está nas moléculas.
A gente está, antes dos dinossauros, ainda está bilhões de anos na Terra, já fazendo filosofia, tá? E por isso que essas imagens aqui são meras ilustrações. Beleza? Bom, então a primeira síntese do tempo ainda, continuando, presente vivo, você vai ter o sujeito agora, então aqui você vai ter a imaginação. Por isso que o Bergson, né, final do século XIX, início do século XX, o Henri Bergson vai escrever um livro chamado de Imaginação Criadora. Porque quem está criando isso é a imaginação, galera. É a imaginação que está produzindo diferença. Mas é uma imaginação, não é uma imaginação ativa, é uma imaginação passiva. Tá, gente? Porque ativa é a memória. Aí uma diferença entre imaginação e memória. A imaginação é síntese passiva, a memória é síntese ativa. Tá? A memória já pressupõe aprendizado, já pressupõe o hábito, já pressupõe... e outra, o hábito vai gerar velocidades. Quando Einstein diz que se nós viajarmos na velocidade da luz, nós viajamos no tempo, o hábito seria isso. Porque o hábito faz com que a gente faça as coisas de forma mais rápida. Pode ver que uma pessoa, quando está começando no emprego, numa aula de música, está aprendendo ainda, começando a aprender, ela ainda não tem hábito. Então ela tem uma certa dificuldade, ela tem uma certa lentidão, é um outro processo de tempo, é uma outra estética, é uma outra paixão, é um outro patos, é uma outra passividade. Agora, quando ela adquire hábitos, aí não. Aí a contração, o processo de contração se torna mais molecular ainda. Né? Ela se encaixa muito mais no tempo do que uma pessoa que ainda não está habituada, né? Não contraiu o hábito ainda, que o Deleuze vai falar de contração do hábito. Ele tem um capítulo aqui só para explicar o problema do hábito, mas não vamos esgotar nisso, porque isso aqui é só uma aula de YouTube, né, gente? Qualquer coisa você deixa nos comentários, que nós fazemos uma aula aí só sobre a questão do hábito, tá? Bom, então aqui você tem um espírito ainda, o sujeito, mas ainda um sujeito espiritual, porque é um sujeito que apenas contempla, o sujeito molecular. Quer falar espiritual, fale, ou se você quiser, fale molecular, fale que é a molécula, né? É a molécula que contempla, e ao contemplar, ela vai produzir uma diferença na imaginação, e essa diferença é a antecipação de algum dos elementos da repetição da natureza. Beleza? Não entendeu nada que eu disse, né? Então você vai ter que voltar ao vídeo aí e pegar devagarzinho, porque agora eu falei rápido, tá? Isso é pensamento funcionando, tá, gente? Filosofia é assim. Filosofia não é aula de coach. Então você tem a imaginação, você tem o passado retido, que é a contração, e o futuro, que é antecipado, que é a antecipação. E aí sim você forma o presente. A partir do momento que você forma o presente, é a primeira síntese do tempo, presente vivo, é a primeira síntese. Mas essa primeira síntese, ela vai se esgotando, né, gente? Ela vai se esgotando. Você vai ter causa, a causa é a retenção, e você tem o efeito, que é a antecipação. Então, o efeito está sempre no futuro, e a causa está sempre no passado. Então a gente pegar Platão lá, o Platão vai falar que a causalidade das ideias causa limite nos corpos, o corpo está no passado. Tá certo? É isso aí mesmo. A causalidade do Platão, as ideias do Platão, a razão do Platão está no passado, causando limite nos corpos. Os corpos estão no presente, no futuro, né? Se você quiser dizer. Os corpos são efeitos, né? Olha o que o Platão está dizendo. Os corpos físicos são efeitos das ideias racionais, ou das essências. Eu já falei aqui que o Sartre vai se insurgir contra isso, né? O Sartre vai dizer que a existência precede a essência, é isso aí, tá? A existência antecede a essência, tá? O Sartre vai se insurgir com essa causalidade estando no passado e o efeito estando no futuro. Ele quer fazer uma reversão, ele quer colocar a causa, aí não é só o Sartre, o nascimento do feminismo com Simone de Beauvoir, né? Advinda do próprio pensamento do Sartre, mas o Sartre também está buscando aí uma questão na temática do ser e o tempo do Heidegger, tá? Então vai ter uma reversão aí no pensamento, tá, galera? Que eu não vou falar agora, mas eu estou aqui só dando pitaco. Por quê? Porque se o passado é retido, é contraído, o futuro é antecipado. Então, causa e efeito. Aqui é simples de entender. Passado é causa, futuro é efeito. Bom, o Platão está falando que a razão causa limite nos corpos, que a razão dá causalidade dos corpos. Então, o que o Platão está dizendo? Que a causa está no passado e os corpos estão no futuro, né? Ou seja, as causas, a razão é causa e o corpo é efeito, beleza? Então, o Platão está fazendo isso, e aqui o Deleuze vai dizer depois, gente, que o Platão está na segunda síntese do tempo. Estou já antecipando aí. O Platão estaria não no presente vivo, mas no passado puro. Tá?
porque vai se esgotar esse presente aqui, então a gente vai ter que entender essa questão do passado. Mas para entender essa questão do passado, o Deleuze não vai se servir mais de Hume, mas vai se servir de uma outra obra do Bergson. Ele vai continuar servindo do Bergson, porque aqui ele está servindo do Bergson. Embora a gente tenha colocado nada de Bergson aqui, a gente só tenha falado de Hume, que é só para explorar a questão da repetição, né? Deveria estar aqui, mas aqui a gente já está avançando. Tá? A síntese passiva, sem a ação do sujeito. Por quê? Porque o sujeito aqui ainda não é ativo, ele é passivo. Então ele não está agindo, ele está contraindo e contemplando e imaginando. Então vamos avançar, já estamos sem tempo. Então aqui já está mais exemplificado. Tic-tac, objeto transcendental, né? Vamos avançar aqui. Então esse tic-tac aqui é um objeto transcendental, tá? O presente do tempo aqui já está o tic-tac junto, tá? Esse tic aqui está no passado, o tac está no futuro, porque esse tac já está antecipado. Porque ao mesmo tempo que nós estamos contemplando, nós estamos modificando a natureza. Como que a gente modifica a natureza? Antes da natureza aparecer, a gente antecipou. A gente criou o passado. Não existe, a gente criou o futuro. O futuro não aparece na natureza. É o espírito contemplando a natureza que cria o futuro. Tá? Mas é isso. É o espírito, ao contemplar a natureza, contrai tempo, contrai presente. E esse presente vai se expandir, esse presente vai causar o nascimento do homem, do sujeito ativo, tá? Psico-orgânico, psicológico, psicossocial, né? Até se esgotar e a gente precisar de criar uma nova síntese do tempo. É isso que o Deleuze vai fazer. Beleza? Então, como eu já disse aqui anteriormente, o Deleuze vai dizer que não é um sujeito ativo, é um sujeito molecular. Olha o que o Deleuze diz: somos água, terra, luz e ar contraídos, não só antes de reconhecê-los ou de representá-los, mas antes de senti-los, em seus elementos receptivos e perceptivos, como também suas vísceras. Todo organismo é uma soma de contrações, de retenções e de expectativas. Lembrando, pessoal, que o futuro, o efeito, são expectativas. Né? A gente tem que aprender a interpretar semioticamente as expectativas, para entender a causa. Tá? Não existe expectativa sem causa aparente. Ao nível dessa sensibilidade vital primária, o presente vivido já constitui no tempo um passado e um futuro. Este futuro aparece na necessidade como forma orgânica da expectativa. O passado da retenção aparece na hereditariedade celular. Bem mais, essas sínteses orgânicas combinando-se com as sínteses perceptivas, erguidas sobre elas, tornam-se a se desdobrar nas sínteses ativas de uma memória e de uma inteligência psico-orgânica. É isso. Então a inteligência, a psicologia, a consciência, elas vão ser efeito de uma expectativa. É o que o Deleuze está falando. Né? Para que a gente está estudando aqui? Para entender como nasce a inteligência, a expectativa. Dizendo para você que não é uma questão psicológica. Há anteriormente uma questão transcendental. E nenhuma ciência, se quisesse fazer ciência, pode deixar de fora o transcendental. Beleza? Então aqui vai aparecer a fundação do tempo. O objeto transcendental mais a potência espiritual, vai nascer a diferença. É igual o presente. Tá? A semiótica seria uma ciência da linguagem para fazer essa interpretação. Mas não é uma linguagem gramatical, uma linguagem semiótica. É uma linguagem do espírito. A semiótica é uma linguagem do espírito, mas não é um espírito religioso, é um espírito molecular. É um espírito da fundação. É um espírito da contração. Tá? É o espírito da diferença. Então Deleuze está mostrando que ao buscar a diferença pura, eu também estou entrando no ser das coisas. Ou seja, a diferença não é fruto da consciência, a diferença não é um efeito, a diferença é causa. E é uma causa que acontece no processo molecular. Tá? A diferença, ela é aquilo que está dando a constituição, é o próprio fundamento do tempo. A diferença, ela não está fora, está dentro. É o processo da contração. Tá? A diferença já está se dando aqui na contemplação do espírito, se voltando para as repetições. Tá? Então ali já está havendo uma diferença que não havia na realidade, não havia no objeto, não havia contração no objeto. A partir do momento que aparece a contração no espírito, o espírito já está fundando a diferença. Olha, então por que a ciência quer colocar a diferença como uma diferença ativa, como uma diferença psicológica, como uma diferença social? Não? As pessoas não são diferentes porque elas pensam diferente das outras. Não. As pessoas são diferentes porque há na constituição do ser, do espírito, a contemplação. Ok? É porque o nosso espírito funda o tempo, é que existe a diferença. A diferença está ali. A diferença já acontece antes mesmo do sujeito se tornar humano. A diferença não é humana. É difícil, né? Mas essa é beleza. Tá? Então, o objeto transcendental, que são os objetos que se repetem, aqui eu coloquei de repetição, né? Instantes que nascem e morrem. Estou resumindo, tá, pessoal?
mais a potência espiritual, onde já se dá a contemplação. Então a diferença em si mesma, a diferença pura que Deleuze está buscando, ela já começa a dar sintomas na própria potência espiritual. E quando é que a potência espiritual se dá? Na contemplação e na contração do tique, na contração, na retenção, no passado. Então a gente vai ter que estudar o passado, segundo a síntese do tempo de Deleuze, beleza? Então o tempo presente, ele vai dar um instinto, ele vai dar um aprendizado, ele vai dar uma memória. E você vai ter, dentro desse fruto aqui, uma interpretação. E essa interpretação, ela tem que se dar porque o hábito, o Deleuze está colocando como uma questão problema, né? Por quê? Porque há um problema do hábito. Porque a psicologia justamente vai colocar o hábito como algo da atividade do humano. Não, o hábito também está ali, nascendo junto com o processo da diferença, com a contração, com a contemplação. Então o hábito, ele não é ativo, ele é passivo. Ele vai gerar atividades, mas ele é passivo. Tá? Então você tem instinto, aprendizado, memória, isso é a fundação do hábito. Não há nada de psicologia aqui. A psicologia diz que o ser não pode contemplar a si mesmo. Ora, o que é isso não o hábito? É o hábito. Quando você vai na velocidade da luz, você viaja no tempo. Ou seja, isso é hábito. Então quando você viaja na velocidade da luz, você na verdade começa a entender ou interpretar retenções na molécula. É por isso que você tem a sensação de que você viaja na velocidade da luz. Quando tu volta, todo mundo envelheceu, você só passou alguns minutos, né? Ou seja, quanto mais distante você olha para o universo, mais no passado você está indo, a ponto de que quem está lá naquele ponto aonde você quer chegar, está vendo você ainda em fase de existência. Que louco! Então, se eu estou aqui na Terra, eu viajo a 80 milhões de anos-luz na velocidade da luz, quando eu olho para a Terra de novo, eu mesmo, né? Aquilo tudo que aconteceu ainda nem existiu. Ou seja, aquilo tudo que eu deixei para trás ainda nem existiu. Então, por exemplo, se eu viajar na velocidade da luz a um ponto do espaço, eu posso ver o meu próprio nascimento. É viajar no tempo, não é isso? Mas como que isso tem a ver com o que isso tem a ver com o hábito? O hábito, eu não lembro que eu disse para vocês que o hábito te leva a uma retenção, a fazer as coisas com mais velocidade, fazer as coisas mais fáceis, tornar a vida mais fácil. O que é tornar a vida mais fácil? Fazer as coisas com mais rapidez é retrair, é contração, né? Ou seja, para quem vê, é lentidão, é passado, né? Para você é hábito. Então é essa a relação. Mas Deleuze, ele vai se insurgir com essa questão psicológica. Ele diz que o ser é contemplação, ontologia da diferença, diferença pura. Beleza? Bom, então vamos ficar por aqui. Já nos esgotamos aqui a nossa aula. Então vamos ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço. Até mais.